Pois é, nós estamos de volta com o jornalista, escritor e acadêmico Gonzaga Rodrigues, exatamente no dia do escritor. Imagina só que privilégio aqui da nosso happy hour. Gonzaga, você é da época do chumbo, da imprensa do chumbo, que se fazia naquela chamada impressão a quente, né? Eu conheci essa fase ainda. Hoje você tem a internet, você tem o jornal sendo impresso com um imediatismo jamais imaginado no seu tempo. Foi só isso que mudou entre a imprensa do seu tempo e a imprensa de hoje, ou teve outras mudanças? Não, o homem não mudou, né? O homem em si, na sua substância, não mudou. Sim. Mudou o veículo, os instrumentos, o instrumental facilitou. Ó, como era difícil você fazer uma página de chumbo, de metal, de coisa que batia na grade. Hoje nada bate na grade. Você não tem limites. Você tem um mundo enorme. Quero te contar uma coisa. O Norte estava em crise e eu fui chamado para trabalhar lá. Só me chamavam para trabalhar em coisa de... Na hora. Não era porque eu fosse bom, não. Não era porque eu fosse bom, não, porque pagavam mal. Então eu fui para lá dar a minha trabalhadazinha e tal. Então aí teve uma hora de manchete. Já tinha usado todos os títulos, tinha uma manchete. A manchete, a gente fez a manchete, aí chegou o rapaz. Naquele tempo o tipo era de cacheta, era um tipo móvel lá ali, a gente fazia, tinha um componedor e o chefe ia botando ali, era um craque, ele ia fazer ali o título e tal. Aí chegou, parou, subiu, era no primeiro andar da redação. Eu disse, doutor, tem que mudar, porque só tem 4A. Já temos 5. Muda o texto. Aí tinha um cara assim mais espirituoso, disse, olha, tem que? Tem. Tira o rabinho do que vai... Que dá? 4O. Só tem 4O. Tira o rabinho do que? Mas então existia essa dificuldade enorme, essas limitações. Nossas limitações. Eu comecei a trabalhar numa plana, que é aquela coisa que o impressor botava o papel no músculo, depois veio uma rotoplana, que foi ela já chupando o papel e levando. E depois, nisso aí, desculpa a minha imodéstia, fui craque, eu dominava da linotipo ao esquema que a gente chamava, diagrama. Trabalhei com meus companheiros, Dorival Terceiro Neto, que é uma belíssima lembrança. Oswaldo Duda, outra lembrança, que está viva aí. Está viva, tá viva. Juiz. Estou falando dos vivos. Quer dizer, nessas pessoas todas, nós trabalhamos nisso. Então, era uma farra no final. Quando a gente terminava o jornal, era uma vitória, sabe? E a gente ia comemorar. Peguei essa fase porque quando eu terminava o momento, na época do Jorge Machado, rapaz, a gente saía dali e ia beber, porque a gente era uma felicidade imensa, né? Mas aí é onde eu te pergunto, todo esse romantismo, esse idealismo, porque como eu digo, eu só saía do momento quando o jornal saía quando você via impresso. Quando eu vi impresso, né? Qualitativamente, hoje a imprensa faz uma imprensa tão boa quanto a que você fazia ou quanto daquela época, ou você acha que hoje se perdeu alguma coisa? Não, escute bem, eu acho o seguinte, tudo no seu tempo, né? Houve um tempo em que valorizava-se muito o jornalista, o estilo do jornalista, o temperamento do jornalista, o desempenho do jornalista. Então se dizia, o Jornal de Lacerda, o Jornal de Edmundo Bittencourt, aqui na Paraíba, o Jornal de Dulcídio Moreira, o Jornal de Zé Leal, porque a pessoa, o estilo, a forma de... Dava vida. Exatamente. Entendeu como é? Então isso. Então nós tivemos aqui um monstro sagrado que morreu, mas morreu assim no tempo e tal, mas foi um homem que deu um exemplo, um tal de Arthur Aquiles dos Santos. Então esse cara tinha uma coisa assim, uma impressorazinha, um jornalista e uma personalidade acima do seu tempo. Uma personalidade acima do seu tempo. Respeitado por Epitácio Pessoa, por todas os grandes expoentes. Então havia essa coisa da presença do homem no jornal. Do homem que eu digo, do espírito do homem, né? Havia. Então hoje massificou. E o talento foi mais bem distribuído, todos têm talento. Por quê? Porque veio uma faculdade, então tem uma metodologia, a notícia tem uma técnica, né? Você não acha que antigamente o jornalista ia mais em busca da notícia? Hoje ele
por conta dessa facilidade dos meios, dos portais, da internet. Mas Ladinho, ele se esforçava mais, ele se esforçava. Eu acho que o jornalista ele ia mais buscar. Ele ia a pé. Ora, era um privilégio um jornal que tivesse carro. O Correio da Paraíba tinha um carro para tudo, para o gerente, para tudo. O Norte sonhava ter um carro. Quer dizer, essa coisa toda. Então, havia uma dificuldade em tudo. Então, o sujeito ia a pé buscar a notícia. Felizmente, a cidade era pequena e tudo ficava perto. Isso aí. Então, hoje, é o que eu te digo, as coisas ficaram melhor distribuídas. Ou existe uma faculdade que bota. Eu estou com uma neta. Fica difícil de fazer uma comparação, não é isso que você está dizendo? Fica difícil, porque a realidade é outra. Mas melhorou. Melhorou. Horizontalmente melhorou. Você vê o seguinte, hoje eu não sei mais quantos profissionais, quantos companheiros eu tenho. Falam comigo, eu já não sei. Naquele tempo, olha, fulano, a gente sabia tudo. Conhecia o sujeito, a mulher, o defeito dele, só não conhecia o defeito da mulher. Mas... Gonzaga, olha, nós vamos continuar a conversa no próximo bloco, conversando mais aí sim sobre o Gonzaga, escritor, sobre como é a vida de um escritor na Paraíba, como é a Academia Paraibana de Letras que você preside. Enfim, vamos conversar, vamos deixar um pouquinho o Gonzaga, jornalista, com essa trajetória brilhante, para a gente entrar assim mais no âmago da questão do Dia do Escritor. Daqui a pouco a gente volta, fica com a gente.